Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe cada um dos irmãos, aqueles que também estão nos acompanhando nos seus lares. Que Deus possa fortalecer cada um. Que Ele possa, nesse tempo, visitar cada lar, cada família aqui representada. Amados, abram as suas Bíblias comigo, livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 9, a seguir, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Verso 12: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós queremos voltar toda a nossa atenção a Ti mesmo, nosso coração. Queremos render ao Senhor as nossas vidas em gratidão a Ti, por tudo quanto o Senhor fez por nós naquele dia, por tudo quanto o Senhor é para nós, e por tudo que ainda está reservado a nós, no Senhor, pelas eras vindouras. Pai, nessa manhã nós queremos nos apresentar diante do Senhor, assim como somos, crendo que Tu és aquele que nos ama, aquele que nos sustenta, aquele que tem nos preservado. Queremos ver mais do Senhor, queremos tocar mais no Senhor, para que sejamos transformados, para que o nosso coração se alegre ainda mais na Tua presença. No nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, esse é o primeiro dia dessa semana, e aqui estamos nós mais uma vez para partirmos o pão juntos, para trazermos à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança, para reafirmar a aliança do Senhor nos nossos corações, para que o Espírito Santo possa confirmar com mais intensidade aquilo que está realizado de uma vez por todas no Filho, pelo Pai, e que haverá então uma eternidade para que tudo isso se concretize na nossa experiência. E talvez você se pergunte por que nós estamos lendo esse trecho da Escritura nesse determinado momento. Você sabe, irmãos, que o livro de Apocalipse fala das últimas coisas, fala do capítulo final, do que está reservado a nós
na consumação de todas as coisas. Mas o livro começa dizendo que esse livro é uma revelação de Jesus Cristo. E quando nós começamos então a fazer a leitura, nós vamos ver que João estava exilado em Patmos, ele havia sido isolado naquela ilha pelo governo romano. Ele era o último dos apóstolos. Ele era aquele que tinha visto os primeiros movimentos da igreja. Ele era aquele que tinha contemplado a face de Cristo. A Escritura vai dizer que ele apoiava a sua cabeça sobre o peito do Senhor. Talvez nenhum outro tenha conhecido a Cristo tão intimamente quanto esse apóstolo. E aqui então, quando ele, nessa situação de exílio, nessa situação onde talvez muitos pudessem questionar João, a igreja estava sofrendo muitas perseguições. Perseguições por fora, perseguições por dentro, e aparentemente as coisas não iam bem. Mas quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que João dá uma descrição de uma experiência que ele teve. Ele começa dizendo: João, irmão vosso e companheiro. Eu acho muito bonita essa descrição, porque ele não diz que ele é o último dos apóstolos, ele não diz que ele é aquele que restou, mas ele disse assim: irmão vosso, companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança. Ele quer destacar esse relacionamento que há entre o povo de Deus, irmão vosso. Então quem nos escreve é um irmão. Quem nos escreve é alguém que foi amado por Deus incondicionalmente. Quem nos escreve essas palavras é alguém que quer ser reconhecido nesse relacionamento de intimidade com o povo de Deus, irmão. Então ele diz que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não estava ali apenas por causa de um decreto. Ele não estava ali apenas por causa de um mandato, mas ele estava ali por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. Por que nós estamos aqui, nesses dias, nesse tempo? Por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Esse é o motivo porque estamos aqui. Então ele diz assim: achei-me em espírito. E algo ele coloca no dia do Senhor. Ele coloca isso, e para muitos aqui já estava pacificado que a igreja, nesse primeiro dia da semana, onde se fazia memória da ressurreição do nosso Senhor, havia então essa menção ao dia do Senhor. Esse era o dia em que tudo foi feito novo. Esse era o dia em que aquelas mulheres, quando foram ao túmulo, encontraram a pedra removida. Ele não estava lá. Esse era um dia de um novo começo. Era um dia diferente. E ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O verso 12, ele diz que voltou para ver quem falava. E voltando, viu 7 candeeiros de ouro. Os irmãos conhecem muito bem, já estudamos esse capítulo, ou por demais esse livro. Os nossos irmãos já gastaram bastante tempo mostrando para nós que esta frase, esses 7 candeeiros, são uma representação dessas 7 igrejas que são mencionadas no capítulo 2 e 3. E aqui o texto vai nos dizer que ele viu esses candeeiros, uma representatividade da igreja. Como que se por acaso João pudesse estar preocupado com o que houvesse ou estava ocorrendo
nas igrejas. Então ele volta, ao ouvir aquela voz, e ele diz então que no meio dos candeeiros, ele viu um semelhante a Filho do Homem. Portanto, ele, voltando, vendo as igrejas, no meio delas, ele viu um semelhante a Filho do Homem. E ao ver esse que era semelhante ao Filho do Homem, ele começa então a descrever a sua aparência. Primeiro, vestes talares. Ele se vestia como um rei. As suas vestes eram vestes reais. Depois, ele estava cingido à altura do peito e com uma cinta de ouro. Ele também se vestia como um sumo sacerdote. Ele era rei e ele era sacerdote. Vestes talares, cingido à altura do peito e com uma cinta de ouro. O verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Ele era eterno, sábio em todo o tempo. Essa expressão denota eternidade, cabelos brancos como alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo. Ou seja, que os seus olhos eram capazes de perscrutar tudo. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus olhos eram capazes de ver aquilo que ninguém podia ver. Ele era rei, ele era sacerdote, ele era eterno. Os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés? Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Porque os seus pés serão aqueles pés que esmagarão os seus inimigos de uma vez por todas. O bronze nos fala da obra da redenção realizada por este sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como não vai apresentar o livro de Hebreus. Os seus pés, então, como o bronze polido, refinado numa fornalha. E a sua voz, como voz de muitas águas. Quando Ezequiel fala daquelas águas que vinham no tempo, ele diz que aquelas águas, elas tinham níveis diferentes de profundidade. Elas começavam nos tornozelos, iam aprofundando, até onde não era mais manter os pés ali. E aqui João diz que a sua voz era como voz de muitas águas. O verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas. A mão direita nos fala desta mão estendida que nos abençoa, desta mão que nos assiste. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, a sua eterna palavra. E João diz assim, na final do verso 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O seu rosto brilhava intensamente. O verso 17, João descreve, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, essa mão que abençoa, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, como essa palavra não temas deve ter um significado dentro desse contexto. Porque João vai escrever muitas coisas relacionadas ao fim dos tempos. Mas ao ver o Senhor e caindo aos pés dele como morto, ele ouviu essa frase, não temas, não temas. Há uma expressão na Escritura que muitos afirmam ser de bastante realidade espiritual, quando diz assim para nós, não temas, crê somente. Não temas.
João, quando ele descreve essa visão, ele diz que, como morto, ele caiu, porque era mais do que ele próprio podia suportar. Era mais do que ele próprio podia contemplar. E por mais que a sua descrição seja exatamente aquilo que ele viu, ele não suportou o peso de tamanha revelação. Então ele diz que o Senhor colocou a mão sobre ele, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o verso 18. E aquele que vive. Estive morto. E aqui João se lembra. Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados. Ele é aquele que bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele é aquele que, quando entregou o seu espírito na cruz, houve trevas sobre a face da terra. Houve choro, houve lamento, houve tremor. Estive morto. Irmãos, o Senhor confia a sua mãe a João naquela cruz. E muitos, ao olharem o Filho de Deus pendurado naquela cruz, poderiam ter perdido todas as suas esperanças. Poderiam ter perdido toda a sua expectativa. Poderiam ter, talvez até mesmo, desacreditado de tudo o que eles haviam visto. Afinal de contas, ele morreu numa cruz como um maldito. E todos viram aquele horrível episódio, aquele terrível episódio, em que o Filho de Deus, ultrajado, maltratado, ferido, por causa dos nossos pecados, morreu a nossa morte, para comprar a nossa redenção. E por que essa visão é importante? Porque, meus amados, quando nós abrimos o livro de Isaías, lembra capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Irmãos, eu não sei como estava o coração de João em Patmos. Suponho que muitas inquietações, muitas inseguranças, mas graças ao Senhor, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor ressurreto. E o Senhor disse para ele: não temas. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas completa ele: eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que nós vamos descobrir lendo Apocalipse é que ele é o Senhor da história, e que ele é o Senhor que venceu a morte e venceu o inferno. O que ele está dizendo para João é que a palavra final agora pertence a mim. Eu venci. João estava só, irmãos. Talvez se lembrando de muitos que já haviam partido. Talvez sentindo falta do afeto, da comunhão de muitos irmãos. Mas ele não estava só. O Senhor estava com ele ali. E o Senhor dá um testemunho vivo, dizendo: eu estive morto, é verdade. Eu estive morto. Eu morri. Ele subiu aquela cruz. A Escritura vai dizer que ninguém tirou a sua vida, mas ele voluntariamente a deu. Porque se assim ele não fizesse, ninguém podia tirar a vida dele. Mas ele se entregou. Sim, eu estive morto. Mas ele diz: eis que eu estou vivo. Eu estou vivo. Sabe, irmãos, meu desejo nessa manhã é que o meu coração e o seu coração ouça isso, e que nós venhamos pela fé crer, porque nós não somos empiristas, nós somos da fé. Nós cremos que o nosso Senhor neste momento vive, que o nosso Senhor neste momento tem nas suas mãos
a chave da morte e do inferno. E que a palavra final, não está comigo, não está com você, não está com os poderosos dessa terra, mas está com o Senhor. Se você lê as descrições que João dá aqui, ele diz: nós temos um rei e nós temos um sacerdote. Nós temos um que reina sobre nós e temos um que intercede por nós eternamente. Portanto, meu querido e minha querida irmã, a palavra do Senhor para nós hoje é: não temas. O Senhor está vivo. As chaves da morte estão nas suas mãos. As chaves do inferno estão nas suas mãos. E a história não está fora do seu controle. Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Amado, eu espero que você não tenha vindo aqui nessa manhã para assistir um culto. Mas eu espero que você tenha vindo aqui nessa manhã para render o seu coração a Ele. Porque Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Esse Senhor maravilhoso que João descreve é aquele que venceu de uma vez por todas. É aquele que no capítulo 4 vai abrir os selos do livro que estava selado. E este Senhor descrito no capítulo 1 de Apocalipse é o Senhor a quem nós esperamos, a quem nós aguardamos. E saiba, meu irmão e minha irmã, Ele está conosco agora. Por mais que venhamos a pensar que temos tido dias difíceis, tempos difíceis, crises demais, problemas demais, dúvidas demais, que o Senhor coloque a sua mão sobre os nossos ombros nessa manhã e que nós venhamos ouvir essa palavra que João ouviu: não temas, eu vivo, eu venci, eu trago nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Meu irmão, essa mesa nos fala desta comunhão bendita com esse rei maravilhoso, com esse sacerdote, intercessor, salvador, aquele que se interpôs entre Deus e nós, fazendo a mediação pelos nossos pecados. Nessa manhã nós queremos nos lembrar então, sim, que Ele morreu, mas sim, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que o túmulo está vazio, que o trono está ocupado e que Ele cumprirá a sua palavra e voltará para o seu povo. Quem diz isso é João, um irmão nosso. Nos consola por meio dessas palavras. Que o Senhor leve fora toda a insegurança, todo o medo que paira sobre os nossos corações nesses tempos. E que nós venhamos participar, irmãos, deste momento, num ato de comunhão, num ato de esperança, por saber que não fomos nós que buscamos esse lugar na mesa, mas foi Ele que nos buscou e nos fez assentar, não como meros convidados, mas como filhos redimidos de Deus. Agora, pois, somos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que nós possamos voltar todo o nosso coração e toda a nossa atenção a este Senhor. Que esse dia novo que Ele nos permitiu seja um dia de fé renovada, esperança confirmada. E creia, meu irmão, que a aliança que Ele fez conosco no seu sangue permanece para sempre. Senhor, mais uma vez, queremos render a Ti todo louvor e toda gratidão do nosso coração. Senhor, nós queremos participar deste momento em alegria, em certeza de fé. Tu és aquele que vive, Tu és aquele que venceu, Tu és o nosso Senhor. Ó Deus, que seja um dia onde nós possamos sentir mais ardentemente esse dia da Tua volta, esse dia em que veremos o Senhor como o Senhor é, esse dia em que nós contemplaremos a Tua glória, a Tua face, e que assim como João viu o Senhor em toda a sua glória, cremos que assim também o veremos
em toda a sua majestade, em todo o seu poder. Senhor, em nome de Jesus, que haja um maranata no nosso coração, que a tua luz venha destruindo todas as trevas que possam haver, nos liberta da dúvida, nos liberta da ansiedade, nos liberta do medo, e que nós venhamos ouvir o teu Espírito Santo que diz para nós, nesta manhã, não temas. Bendito seja o teu nome, para sempre, Senhor. Oramos. Amém.